Som. Boa noite, irmãos. É com grande emoção, é com um imenso prazer que nós estamos aqui na casa do Senhor. Amém. Pela permissão dele, com as bênçãos do Senhor, vamos cultuar o teu nome, vamos estar sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida no decorrer da semana e nesse dia. Vamos estar de pé, vamos orar nosso Deus. Soberano Deus, Pai celestial, Deus querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, que nos colocamos na Tua presença, Pai, te louvando e te adorando, porque Tu és o nosso Deus e é o único em qual nós devemos louvar e adorar, Senhor. Porque só o Senhor é digno do nosso louvor e nossa adoração. Nós te rendemos graça, Pai, por nos conceder mais um dia de vida aqui na Tua casa. Senhor nosso Deus, e pedimos, Senhor nosso Deus também está conosco no decorrer desta noite. Esteja com o pastor Joel, na mensagem que vamos ouvir do Teu servo, esteja abençoando para que possamos sair daqui revestidos do Teu poder, Pai. Abençoa os louvores que aqui foram apresentados, abençoa aqui todos os irmãos presentes e aqueles que estão ainda por vir, Senhor. Estenda a Sua mão sobre nós e nos abençoe, Pai. Nós te agradecemos por todos e pedimos, Senhor nosso Deus, que esteja com a família do nosso irmão Pedro, Senhor, lutado, Senhor, conforta os corações dos seus filhos, do seu neto, da irmã Gessi, e também, Senhor nosso Deus, pela a família do nosso irmão Nezeil, Pai. Esteja com ela, com a família toda, confortando, Senhor, seus filhos, seus netos, ó Pai, que eles possam estar aqui também um dia conosco, louvando e glorificando o Teu nome. Fique conosco no decorrer desta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 154. No Daniel, aumenta um pouquinho esse som aí, tá? Som. Aí. Som.
ainda de pé, vamos ler a nossa leitura responsiva que se encontra em Salmo 19, do 7 a 14. Eu vou dar início aos irmãos segundo Salmo 19, 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro natural. São mais doces do que o mel e o destilar dos salvos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guarda a grande recompensa. Quem possa discernir as próprias faltas, absolve-me das permissões ocultas. Também dá sabedoria e guarda os teus servos, que ela é da soberba, que guarda o teu servo e que ela não me domine. Então sereis irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Eu vou pedir ao irmão Paulo que venha até aqui na frente para fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez para te louvar e bendizer o teu nome. Amém. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma semana. Perdoa os meus pecados e aumenta a minha fé em ti, Senhor. E abençoa este culto que começa agora. Amém. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda de pé, vamos louvar a Deus. Nós temos os avisos, né? Pode sentar, vamos ver. Irmãos, nós temos o nosso aviso sobre a conferência aqui de um domingo com o pastor Nilson, dia 5 de abril, às 19 horas. Eu gostaria que os irmãos estivessem divulgando, já preparando pessoas, visitantes para estarem conosco naquela ocasião, mas principalmente que nós estejamos em oração para que seja um trabalho abençoado e aprovado por Deus. Hoje nós estivemos no velório do saudoso irmão Pedro Honório. Irmãos, que bênção! Uma multidão, acho que nem certos ricos teriam um velório tão concorrido, sinal de que aquele irmão era muito amado, muito querido, muito conhecido na cidade. E devemos estar orando pela família, por aqueles membros da família do irmão Pedro que ainda não se converteram ou estão afastados de Cristo, e também orando pela irmã Gessi, para que Deus possa abençoá-la, confortá-la. E também hoje nós recebemos a triste notícia do falecimento da nossa irmã Nezeilde, né? E estejamos em oração pelos familiares. A irmã Nezeilde está aqui muito abatida, né? Chorosa. Estejamos orando por todos os familiares da irmã Nezeilde, para que Deus conforte. Acho que o velório será amanhã, pela manhã, né? Aqueles irmãos que puderem. Como? A partir das 10 da manhã. Então, aqueles irmãos. Como?
O sepultamento será às 13 horas, 1h da tarde. Para aqueles irmãos que puderem comparecer, compareçam lá. Ela foi membro aqui da igreja por muitos anos, né? Por questões de dificuldades, poder estar na igreja, ela se mudou para outra igreja com a família, a filha, mas não deixam de ser, né, irmãos amados e que fazem parte da nossa comunhão. Estejamos em oração por estas famílias. Ensaio de coral, dia 12. Dia 12, ensaio de coral com a irmã Thelma. Dia 12, às 18 horas. Às 18 horas ela vai estar aqui ensaiando coral. O tema é sobre a Páscoa, né? Então vamos estar preparados para esse encontro aqui. Obrigado. Nós temos os visitantes. Acho que Não, né? Então vamos estar de pé, vamos louvar o nosso Deus com o hino 129, Bendita a luz. Os irmãos estejam bem preparados para o dízimo e as ofertas estão com oportunidade. convidar o pastor Jonas para vir até a frente para fazer uma oração, um agradecimento.
Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos na tua santa e bendita casa de oração. Amém. Pelos louvores, pelas orações, e também, ó Deus, agradecer pelos dízimos e as ofertas. Amém. Que o Senhor permitiu que os irmãos contribuíssem com amor e com alegria. Amém. Continua, Deus, fazendo que frutifique o trabalho dos teus servos, ou a renda dos teus servos, para que possa tornar sempre fiéis contribuintes na tua obra. Amém. Na tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Agora nós temos as participações de louvores. Tem mais alguém que queira fazer? Grande é o nosso Deus, por sermos o povo, Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos a luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não confiem de nós, não somos melhores, somos diferentes. Contra principado, contra potestade, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa nação. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, a cruz comprou com seu sangue puro. E por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho.
Eu ia cantar aquele hino lá da última hora. Eu peguei errado.
Obrigado, Daniel, né? Se não temos mais participação, eu agradeço a Deus a visita do Marcelo, né, Marcelo? Maravilha. Eu fico feliz quando vejo o Marcelo aqui. Estou orando por irmão, viu? Que Deus te abençoe. A Vanessa também, viu, Vanessa? Então eu passo a palavra para o pastor para nos trazer a mensagem. O professor do José Antônio é o João Paulo. Ainda está meio inseguro, meio indeciso. Aí quando ensaiar o próximo hino, né, tenho certeza que ele vai ter mais segurança. O João Paulo, que é professor, passa para ele mais essa. Ensaiar um pouquinho mais. Chega lá. Louvado Louva Senhor. Como estou me sentindo? É uma pergunta que deve ser personalizada agora, não é só minha, mas também sua, tá bom? Eu gostaria que todos repetissem comigo, mas você falando para si mesmo. Como estou me sentindo? Todos. Como estou me sentindo? Filipenses, capítulo 4, de 4 a 8. Toda a palavra de Deus é agradável de se ler, mas há determinados textos que são tremendos, né? E esse aqui é um deles, Filipenses 4, de 4 a 8, e Paulo tinha autoridade para falar isso. Ele tinha autoridade para nos exortar, porque ele viveu momentos, anos críticos em sua vida, de prisões, de perseguições, de retaliações. Teve que fugir muitas vezes, teve que enfrentar a fúria das autoridades do seu tempo. Então ele tinha autoridade de nos exortar com essas palavras. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, vivemos num momento em que esta exortação é pertinente, é necessária para nós, porque somos tentados a ficarmos deprimidos, apreensivos, preocupados, angustiados, aflitos e até correndo o risco de ser acometido de insônia por causa dos acontecimentos que ocorrem, que acontecem não só à distância, mas também ao nosso redor. E ele continua dizendo, finalmente, irmãos, olha aqui, como estou me sentindo? E nós vamos responder a esta pergunta. E Paulo continua dizendo, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa reputação ou fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
a vossa mente, o vosso coração. Como você está se sentindo hoje, agora, melhor do que na semana passada? Melhor do que no mês passado? Melhor do que no ano passado? Que tipo de caminho você e eu temos escolhido para andarmos, tentando atingir ou alcançar nossos alvos? O caminho que você está andando, trilhando nesse momento, é um caminho reto? É um caminho com desvios? É um caminho pedregoso? É um caminho acidentado, de trechos íngremes, de onde você não tem nenhuma visão do que está à sua frente? É um caminho que não leva a lugar nenhum? Ou é um caminho já previamente traçado, com começo, meio e fim? Ou é como os andarilhos que andam e andam, sem destino, sem rumo, sem direção, sem alvo? Enquanto você anda pelo seu caminho, enquanto você está trilhando esse caminho que você criou para você, que pensamentos ocupam a sua mente? A pessoa que está andando, ela está pensando em alguma coisa, e neste caminho que você está trilhando, que pensamentos ocupam a sua mente? Pensamentos que lhe dão prazer, que lhe dão satisfação, ou você passa dias, semanas, meses e anos alimentando os mesmos pensamentos, pensamentos que deprimem, pensamentos que machucam o coração, pensamentos que fazem chorar. Em Provérbios, irmãos, capítulo 14, versículo 12, o escritor fala que há caminho que ao homem parece direito. Ele acha que o caminho que ele está trilhando, que ele está andando, é um caminho direito, mas no final ele vai se decepcionar, porque esse caminho, o seu destino é a morte. Olha o que Davi, irmãos, pede para Deus no Salmo 143, versículo 8. Ele faz um pedido sábio para Deus, e esse pedido cada um de nós deve fazer também. Qual é o pedido? Mostra-me o caminho, Senhor, por onde eu devo andar. Eu não quero criar, abrir os meus próprios caminhos. Eu quero que Deus crie, que Deus me coloque em seus caminhos. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Essa oração cada um de nós deve fazer para não nos decepcionarmos nos finais das jornadas pelos caminhos que nós mesmos criamos e traçamos. Agora, vamos falar de pensamentos. Os pensamentos que se alojam em sua cabeça são pensamentos que lhe dão prazer, satisfação? Ou você passa dias, semanas e meses alimentando os mesmos pensamentos? E a gente oculta tantos pensamentos, irmãos, e nos esquecemos que podemos até ocultarmos nossos pensamentos de alguém, até do cônjuge, mas não conseguimos ocultar os pensamentos de Deus. Antes, e Davi fala isso no Salmo 139,
antes que a palavra chegue à minha boca, antes que o pensamento chegue à minha cabeça, tu sabes muito bem do que vai ocorrer em minha mente e em meu coração. No Salmo, capítulo 94, versículo 11, quem encontrar aí, leia, por favor. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Está vendo? Corremos esse risco de, quando nós abrimos nossa mente para certos pensamentos, esses pensamentos, eles podem ser pensamentos vãos, inúteis, que não vão nos trazer felicidade, que não vão nos trazer paz. E Deus recomenda ao povo de Israel, dizendo: guarda-te que não haja, olha aqui, pensamento vil no teu coração. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Sabendo, irmãos, de nossa tendência de não controlarmos bem os nossos pensamentos, sabe o que Deus deseja e quer que aconteça em nós? Que a paz de Cristo seja a guarda dos nossos pensamentos, ou seja, da nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, quando Deus chega para o povo e pede 100% da personalidade deles, é porque Ele conhecia a tendência daquele povo. E se sobrasse um percentual, por mínimo que fosse, por menor que fosse, eles reivindicariam ou tomariam o resto. Por isso que Deus usa o advérbio de intensidade. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. Tudo. Ele não quer que nós retenhamos nenhum percentual, porque corremos o risco de tomarmos o restante. E sabendo, irmãos, de nossa tendência de não controlarmos bem os nossos pensamentos, por isso que Deus quer que a paz de Cristo reine, domine em nossos corações. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, existem milhares de pessoas neste mundo que, pelo fato de não saberem controlar suas mentes e corações, eles se tornam vítimas nas mãos de Satanás. E aí as suas mentes e corações passam a ser controlados pelo diabo. Ele não tem domínio próprio sobre si mesmos. E o diabo, sabendo disso, e sabendo que estas pessoas, elas não buscam a Deus para ajudá-las, para socorrê-las, para controlá-las, ele então toma posse. O coração do homem, da mulher, nunca está vazio. Ou ele está ocupado pela presença de Deus, ou ele está ocupado pela presença de Satanás. Irmãos, eu faço essa pergunta para cada um aqui. Quando você vai dormir, você leva para a cama os problemas de ontem, de hoje e de amanhã? Por que não substituir as preocupações que lhe tiram o sono por promessas bíblicas que lhe podem dar conforto, paz
e sono. Sabe que às vezes perdemos o sono com certos problemas que ficam remoendo, trabalhando o nosso cérebro, a nossa cabeça. E aquele sono que deveria acontecer para o nosso descanso físico, ele não vem, porque a nossa mente está tão perturbada, ela está tão voltada para as preocupações da vida, que nós corremos o risco de comprometermos a nossa própria saúde emocional, física e espiritual por causa de certos pensamentos. Salmo capítulo 3, versículo 5. Davi aprendeu esta lição. Deito-me, pego no sono. Poderia até acrescentar aqui, chego a roncar. Acordo, porque o Senhor me sustentou, ou me sustenta. O escritor de Provérbios também aprendeu esta lição. Provérbios 3, 24. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave, como o sono de uma criança. Salmo capítulo 4, versículo 8. Eu me deito. Isso acontece com você? E logo pego no sono. Ah, pastor, faz tempo, eu já me esqueci da época do tempo que eu fosse deitado e pegava logo no sono. Mas ele diz, porque Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Irmãos, preste atenção, lembre-se da pergunta que é o tema dessa mensagem. Como estou me sentindo hoje, nesses dias, ou quem sabe nesses anos? Eu tenho sido incomodado, perturbado com determinados problemas que têm me tirado o sono, que tem afetado a minha paz e que tem me prejudicado até na minha comunhão com Deus, em minhas orações e no estudo da palavra de Deus. E isso afeta o humor da pessoa. Aliás, é uma pergunta que eu quero fazer para você. Como você tem se sentido em relação ao seu humor? Antes você era uma pessoa alegre, jovial, brincalhona, não é? Mas agora você se fecha, não é mais a mesma pessoa. E outras pessoas percebem, puxa, fulano de tal, antes era expansivo, era, né, comunicativo, era alegre, e agora está fechado em si, já não sorri mais, já não brinca mais, já não se comunica mais como antes. Como tem estado o seu humor? Ele tem mudado? Você tem percebido que alguns anos atrás você era alegre, brincalhão, jovial, e Davi, irmãos, chegou a cometer esse erro, a cometer essa falha por decisões erradas e atitudes contraditórias. Ele teve a sua comunhão com Deus interrompida. O pecado causou estragos profundos espirituais na vida de Davi, estragos espirituais, emocionais e comportamentais. Olha o que ele declara no Salmo de número 32, de 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, antes ele confessava, agora já não confessava mais, foi deixando os pecados se acumularem dentro dele. A consciência já não incomodava mais. E ele fala, antes, com isso envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, e o vigor dele se tornou em sequidão de estio,
como terra árida, sem chuva. Mas olha, ele não ficou ali parado, esperando as coisas acontecerem por conta própria. Ele tomou uma decisão. Qual foi? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E ele disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe que às vezes nós temos vergonha de mencionarmos os pecados, os maus hábitos que nós cometemos no dia a dia. Os antigos diziam assim: dê nomes aos bois. Quando o Espírito Santo revelar para você que você cometeu determinado pecado, chegue para Deus e conte para Ele: Senhor, perdoe esse meu pecado. Hoje eu machuquei o meu cônjuge, a minha esposa, marido, meu filho, meu pai, o meu empregado, o meu chefe. Me perdoa, dê nomes aos bois. Isso vai facilitar o perdão, sabe? Porque se você, com vergonha, não menciona para Deus qual é o seu pecado, aí Deus vai perceber, ele sabe onde está, com vergonha de dizer. O orgulho dele é maior do que a humildade para confessar e para dizer para Deus o que ele cometeu, o que ele praticou. Você percebe que com os de fora você tem um comportamento diferente daquele que você tem com os da sua casa. Isso por causa da preocupação para que as pessoas não percebam. Quando alguém percebe a alteração no seu comportamento ou modo de agir, você usa de evasiva e tenta escapar pela tangente. É um termo da matemática, né? Sabe, irmãos, muitos suicídios acontecem por causa do acúmulo de estresse. Sabemos que o estresse é uma reação natural e física do organismo às situações de perigo, de saúde, nos ambientes onde convive, de família, escola, trabalho e etc., causando sintomas físicos como dores no corpo, cansaço, também sintomas emocionais como ansiedade, irritabilidade, batimentos cardíacos acelerados, sudorese, pessoas que transpiram assim, né? Profundamente, exageradamente, tudo por causa de questões de problemas emocionais. Nós vamos levar para o campo espiritual mais direto. E o seu hábito de orar, de ler a Bíblia, de servir ao Senhor com alegria, não é mais o mesmo? Você não é mais aquele crente que no começo, nos primeiros anos da sua conversão, você tinha todo o gás para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Agora não é mais a mesma pessoa, suas orações já não são mais fervorosas. Quando lê a Bíblia, não sente Deus falando com você. Aí você vai fazer como Davi fez, né? Tempo ele ocultou, ele achou, ele até se esqueceu da onisciência de Deus, né? Nossas atitudes erradas às vezes nos levam até nos esquecermos de que Deus é onisciente e Ele sabe de tudo que acontece conosco. Mas uma outra questão que eu gostaria de tratar com você, mas também comigo, né? Respondendo à pergunta que é o tema dessa mensagem: como estou me sentindo hoje? Você tem se decepcionado com certas pessoas e consigo mesmo? Porque certos planos, sonhos, desejos
que esperavam alcançar não foram alcançados. E olha, irmãos e amigos, esta incompatibilidade entre a vontade de Deus e a sua vontade, de desejar o que Deus não deseja para a sua vida. Um articulista da internet chamado Volney Batista, ele declara o seguinte: a frustração é uma das experiências emocionais mais comuns da vida. Todos, em alguma medida, enfrentam o desapontamento de verem sonhos e planos não concretizados, ou sonhos interrompidos, ou desejos não realizados. Não sei se é o seu caso nesta noite, que esses problemas têm apagado dentro de você o afã, a motivação, o desejo de servir a Deus. Você tem chegado diante de Deus, você costuma chegar diante de Deus para pedir ajuda para Ele. Senhor, trata essa área da minha vida, eu sou bipolar, trata essa área da minha vida, Senhor, eu me perco, não é? Eu chuto o barraco, né? Com facilidade, eu não sei acatar conselhos, eu vou pela minha cabeça, pelos meus planos, eu não tenho humildade para ouvir as críticas que são necessárias também para que nós corrijamos aquelas áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Irmãos, Davi escreveu no Salmo 32, e depois nós vamos lê-lo, mas eu gostaria de me reportar ao profeta Jonas. Lembram da história dele, né? Bem conhecida. Jonas tentou fugir do propósito e do plano traçado por Deus para a sua vida. E ele foi o responsável, o causador de toda aquela tragédia no navio. Irmãos, um homem, um passageiro só, pondo em risco vidas de tripulantes e passageiros e da própria embarcação. Será que não temos também, não tem acontecido isso em nossas vidas também, dentro do nosso lar, no seio da família? Você não tem sido um Jonas? Tem colocado em risco as vidas dos familiares? Não seria a hora de você parar para rever essas áreas da sua vida que precisam ser tratadas? E é o Espírito Santo especialista, capaz de resolver e de tratar essas áreas de nossa vida. Quando Jonas foi descoberto, lá no porão do navio, né, descobriram, agora já sabemos quem é o peso morto desse navio, quem está causando tudo isso, colocando em risco as vidas de todos os ocupantes desse navio. Irmãos, que influência nós temos exercido no ambiente em que nós vivemos. Jonas, graças a Deus, admitiu que todo o perigo que passava com tripulação, passageiro e embarcação, era ele a causa, o motivo. E ele fez um pedido. Qual foi? Joga-me no mar, e o problema será resolvido. Mas será preciso acontecer isso, irmãos, conosco, para que o problema seja resolvido? Não é o caso de nós admitirmos: eu pequei, eu errei, meu relacionamento com meu cônjuge não está bem, mas eu preciso não esperar que o outro mude, mas eu mesmo me mudando,
não cobrando, não fazendo cobranças, mas cobrando de mim mesmo essas mudanças. Agora vamos para o Salmo 32. Davi pagou um preço alto, demorou, mas ele conseguiu. Deus não quer que demore conosco. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Ele já tinha sido beneficiado, ajudado por Deus, o pecado dele tinha sido perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu com Davi? Envelheceram os meus ossos. Não sei se foi osteoporose ou ele está usando uma linguagem figurativa, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele adoeceu, sim, porque a tua mão, a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas chegou uma hora em que ele precisava tomar uma decisão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como você imagina que Davi tratou do pecado dele? Foi chegando para Deus: Deus, perdoa o meu pecado. Não, ele deu nome para o pecado dele. Eu adulterei, eu cometi um escândalo no meu reino, eu deveria ser um exemplo para os meus súditos. Que vergonha, eu me sinto envergonhado, Deus, porque ao invés de eu estar ocupado com as coisas do reino, enquanto os soldados estavam no fronte da batalha, eu aqui numa boa, andando de um lado para outro no meu palácio. E foi o momento em que os meus olhos visualizaram aquela mulher atraente, sedutora. Não que ela tenha seduzido a Davi, mas ele se seduziu por ela. E ele continua: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem, toda mulher, piedoso, piedosa, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele não tinha nem alegria, prazer de louvar a Deus, agora ele passou a ter. Verso 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, em comparação, hein? Sem entendimento. Mas sabe que tem pessoas que são comparadas ou semelhantes, pessoas sem entendimento, e os animais precisam de freios cabrescos para serem dominados, de outra sorte não te obedecem. E foi preciso Deus fazer com Davi? Matar aquela criança, causou dentro do império dele, do reino dele, um reboliço, um espírito de luto generalizado, porque ninguém esperava que fosse acontecer aquilo. Mas a mão de Deus pesando sobre Davi. Irmãos, Deus trata com aqueles que são dele. Se você é um filho de Deus, se você é um salvo, pode ter certeza, os seus erros, os seus pecados não vão ficar à toa.
Uma hora ou outra Deus vai chegar para você e vai pesar a mão dele sobre você e dizer: chega, você não é criança, você não é demente, você sabe o que está fazendo, os seus atos, suas decisões. Olha, eu vou colocar um freio em você, como o cavaleiro coloca no cavalo, para reter você, porque você está indo pela sua cabeça, pela sua vontade, pelos seus desejos, e eu não quero que isso aconteça mais, porque eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um plano para você. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou a morte pode chegar a você a qualquer hora, não importa a sua idade, o seu estado físico, se está doente ou são. Paremos, irmãos, para meditarmos nisso, porque o Senhor não se agrada quando nós nos distanciamos dos seus propósitos e da sua vontade. E Davi continua, versículo 7: Tu és o meu esconderijo, é nele que nos refugiamos. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Não fuja das vistas de Deus, esteja sempre no foco, no centro da vontade de Deus. Versículo 10: Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor. Agora ele podia se alegrar, depois que o pecado foi confessado e perdoado. E regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Todos nós nos enquadramos aqui, irmãos, né? Nos enquadramos porque todos nós estamos sujeitos, suscetíveis ao erro, ao pecado, à queda, à fraqueza, ao deslize, todos nós. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Não é porque eu sou um pastor, não é porque eu tenho mais de meio século de trabalho na obra de Deus que eu não estou isento destas coisas. Não há idade em que nós chegamos a dizer: daqui para frente eu não peco mais, daqui para frente eu não erro mais. O que Deus quer de cada um de nós é esse espírito de humildade, de confessarmos, de chegarmos para o outro, a quem nós ofendemos, machucamos com palavras, não é? Com grosserias, dizer: me perdoe. Lembre da diferença entre desculpa e perdão. Me perdoe, eu fiz isso de propósito, mas eu não quero fazer mais. Eu quero manter um relacionamento com você que seja bom, que seja agradável. Problemas podem acontecer, nós somos humanos, os relacionamentos interpessoais está sujeito a acontecer os problemas no trabalho, em casa, na escola, enfim, qualquer lugar. Mas sempre devemos ter um espírito de quebrantamento, de humildade, para reconhecermos quando nós erramos, quando nós pecamos e entristecemos o outro, mas principalmente quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu quero encerrar desejando que você e eu possamos sair daqui hoje com um propósito renovado em nosso coração. E queremos ser mais humildes do que temos sido, desejosos de melhorarmos a nossa vida pessoal com Deus, nossa vida espiritual, mas também melhorarmos nossos relacionamentos. Na sua casa, como é que está o ambiente? Pesado? Carregado? Ou há liberdade entre os membros da família?
quando comete um erro, de chegar e pedir perdão. Como está o ambiente lá no seu trabalho, com seus colegas? É um ambiente agradável, de liberdade, de abertura, de espontaneidade, de falar e abrir o coração? Pensemos nisso, irmãos. Vamos deixar de lado o orgulho. Vamos pedir que Deus trate, cure esse nosso orgulho, para que o nosso coração seja como o coração de uma criança. Jesus chega a dizer: aqueles que não se tornarem como este menino, como essa criança, não entrará no reino dos céus. Mas também eu gostaria de pedir a você, de aconselhar a você, a não continuar com o seu coração pesado, fechado, triste, amargurado. Não, busque a Deus, abra seu coração como Davi fez, abre o jogo com Deus, diga para Ele, Ele vai entender você, Ele vai perdoar você, e Ele vai fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa alegre, uma pessoa vencedora em todos os trâmites da vida. Não deixe o diabo usar circunstâncias, problemas, para afetar a sua paz, para afetar a sua alegria cristã. E eu quero terminar lendo uma poesia de Joia Júnior: ser corajoso e forte. Eu vou pedir à irmã Selma, vem aqui, minha senhora, ela declama tão bem, e eu vou pedir que ela leia para nós aqui essa poesia de Joia Júnior, do saudoso Joia Júnior. Vem aqui. Presta atenção. Não repara a minha rouquidão. Mas vamos ter que reparar. A minha rouquidão. Ser corajoso e forte. Joia Júnior. Quando estiveres fatigado e triste, e meditares na terrível sorte, não temas, pois Jesus é teu amigo. Ser corajoso e forte. Se te apanharem pelo mar da vida, da dor cruenta, o vendaval e a morte, não desanimes, Cristo está contigo. Ser corajoso e forte. Se no trajeto pelo mundo incauto vires que perdida a orientação, o norte, e segue a Jesus, e Ele será teu guia. Ser corajoso e forte. Se o dissabor que fere a humanidade no coração abrir-te fundo corte, pede a Jesus, pois Ele dá o alívio. Ser corajoso e forte. Se forem tantas as dificuldades que a tua força já não mais suporte, roga ao Senhor que te mantenha firme. Ser corajoso e forte. Se vacilares pela vida escura e com teu mal o mundo nem te importe, olhe com fé e te erguerás contente. Ser corajoso e forte. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. E diga como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar agora o hino 318. Deus me esconde, Deus me protege. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes, não é? Daqueles que são dele.
Luciana, vamos despedir com uma oração. Querido Deus, nós te damos graças mais uma vez, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Amém. Obrigada, Senhor, por esses preciosos momentos na tua casa, que podemos louvar ao Senhor e ainda receber a rica bênção da tua palavra em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, nessa semana que se inicia, ser conosco em nossas decisões. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar os caminhos que o Senhor tem para nós, Pai. Sabemos que são caminhos de paz e não de mal, Pai. Ajude-nos, Senhor, a não errar o caminho que o Senhor tem para nós. Amém. Peço humildemente que o Senhor nos leve em nossos lares, debaixo da tua proteção, Pai. Nos dê livramento do mal, numa semana de vitórias, em teu nome. Amém. Nós vamos recitar a nossa divisa e convidar o pastor Jonas para depois impetrar a bênção apostólica, depois da nossa divisa. Todos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. E agora, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, bendito, Redentor e Filho do Pai, e a consolação e comunhão do teu Santo Espírito, sejam conosco e com todo Israel espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.